Hello, it's me. Oi, queridos, oi, queridas. Vai começar mais um Vira a Voz, o podcast que transforma experiências em palavras. Hoje eu vim falar que às vezes a gente só percebe que doeu quando aquela água quente bate. Que faz parte do caminho de todo mundo que decide crescer, porque a dor de evoluir dói. Evoluir dói. E para abrir esse papo, eu quero começar a falar sobre uma coisa que aconteceu comigo que me deu esse insight para falar sobre isso. Semana eu corri 10 quilômetros na esteira, aí eu cheguei feliz, tal, me sentindo bem, corpo energizado. Mas quando eu fui tomar banho, eu percebi que quando a água quente bateu no meu peito, ardeu o meu peito. Eu falei assim, ai gente, que isso? Aí quando eu fui ver, tinha uns cortes debaixo assim do meu peito devido ao atrito do sutiã com a pele. No meio da corrida eu não senti, mas depois que eu tava ali no banho, que eu senti aquela ardência, sabe? Aí me bateu esse insight de tipo, é assim mesmo que acontece a evolução, então, né? Porque às vezes você tá no meio da transformação, do esforço, da mudança, da corrida. E não percebe que tá doendo, que tá aquele atrito ali, que tá machucando e tudo mais. E você só vai perceber que doeu ou que foi um esforço quando aquela água quente bate, sabe? Quando tudo fica escancarado, você olha no espelho e vê, machuquei. Fiquei pensando, sair daquela zona de conforto é ter atitude. Então, até quando a gente escolhe não fazer nada, isso já é uma atitude. Se eu decidisse não ter corrido aquele dia, eu não ia ter a energia que eu tive quando eu cheguei, mas eu também não teria machucado meu peito. Mas só que não fazer nada, a conta chega também, sabe? E até mesmo quando você faz, a conta também chega. Então, assim, qual que é a melhor escolha a se fazer, né? Não fazer nada ou fazer alguma coisa para evoluir? Então, fiquei pensando nisso. E depois eu fiquei pensando assim, tá, se evoluir dói, vamos fazer algumas analogias. Quais outros pontos em que a gente evolui e que dói? Aí eu pensei, por exemplo, para nascer dói, né? A gente nasce chorando, tem todo aquele processo para a gente passar naquele lugar minúsculo e é o primeiro sinal de que tudo tá funcionando, né? Quando a gente nasce e chora. Mas dói, cara, nascer dói. Mas é necessário, senão você morre lá dentro. Então, assim, é necessário e dói. Então, assim, crescer, mudar, se mover de um lugar para o outro também dói. Então, e dói porque tem vida ali acontecendo, né? As coisas estão acontecendo, então dói para ou você entender, ou você raciocinar, ou você prestar mais atenção. Tem até um cara que fala assim comigo: ai, nossa, tem meu pé. Ai, você precisa lembrar que você tem pé. Não tem as coisas assim? Ah, ou então você bate o seu dedo mindinho em algum lugar. Ah, e você precisa lembrar que você tem dedo mindinho. Ah, enfim. Outra parte que eu pensei que faz sentido nessa questão de evoluir dói tem a ver com a dor emocional, que muitas vezes não sangra, né? Mas arde do mesmo jeito. Às vezes arde no desconforto de mudar uma rotina, de abrir mão de alguma coisa, seja de uma relação, seja de tentar algo novo. Ou então de parar de comer algo por objetivo pessoal, assim, tem umas pessoas que estavam parando de comer doce aí na minha bolha aqui, né? No Instagram eu vi umas 5 pessoas parando de comer doce durante 30 dias. E dói, cara. Nossa, entendeu? Você ali com um objetivo, dói. Você não quer comer mais aquele doce, mas é algo que seu corpo fica pedindo e dói. Dói você parar. Ah, tem até penitência, essas coisas, tudo gera uma dor ali, né? E nessas horas que o que dá aquele alívio,
vamos falar assim, é saber que você está aprendendo enquanto acontece. Ou então você está tendo insights desse aprendizado enquanto acontece. Ou então depois, quando acontece, arde e você, realmente, vou aprender. E o que eu aprendi com isso da corrida? Agora eu não uso mais eu comprei um top próprio para corrida. Eu não uso mais ele sozinho, sabe? Ele direto na minha pele. Eu tô usando um top por baixo. Porque eu acho que talvez é o próprio top que deu isso, sabe? Desse atrito, do sal, assim. Então, eu tô usando um top por baixo agora e ele. Aí meio que tá protegendo minha pele. Mas eu aprendi. Doeu. De certa forma, a gente tem que preparar, né? Porque pra correr nesse sentido, porque 10 quilômetros, querendo ou não, é mais de uma hora, né? Uma hora e pouca. E outro insight que eu tive sobre esse processo é confiar mais na minha intuição. Isso é um salto, né? Se for pensar. Que às vezes a gente acha que a intuição é uma voz na nossa cabeça que é só uma opinião nossa, quando na verdade é a intuição te falando, acho que é melhor fazer tal coisa. Porque, não sei você, mas eu teve uma época que eu só ignorava, achando que era só opinião ou voz na minha cabeça que, você acha isso, mas na verdade é melhor fazer tal coisa. Mas você acha isso, é a sua intuição, entendeu? Então, assim, eu acredito que eu tenho ouvido mais minha intuição. Então, assim, eu acho que eu tenho acreditado mais na minha intuição, ou então fazendo um esforço para acreditar mais na intuição, mesmo ainda tendo medo de achar que é só uma opinião da minha cabeça mesmo, ou se realmente é minha intuição falando. Mas eu tenho procurado ouvir mais a minha intuição. E às vezes é com um simples questionamento de tipo, o que que você quer? É isso mesmo que você quer? E eu entendo que às vezes exige coragem, né, você tomar umas decisões que serão, assim, entre aspas, fatais. Fatais no sentido de que pode ser que não tenha volta, ou pode ser que tudo fique diferente depois disso. Mesmo esse medo paralisando um pouco, é viável fazer terapia e é viável conversar com você mesmo, sabe? De onde vem isso? Por que que tá paralisado? O que que não tá te deixando seguir? E, tipo, colocar todos os pensamentos no papel e analisar. O que que você de fato está pensando, querendo, e às vezes até pedir uma ajuda do chat GPT para interpretar o que você escreveu. Ai, meu Deus. Ou então procurar uma terapia, porque eu acredito que a terapia, para mim, minha experiência me ajudou muito. E tem me ajudado muito também. Outra coisa que eu pensei sobre isso, de evoluir dói, é a dor, ela vem como um sinal de avanço, né? Até mesmo, fala assim, quando você sentiu dor, quer dizer que você deixou a sua parte fraca de lado, tipo isso. Às vezes tem isso, né, na academia, as pessoas falam que, no pain, no gain, sem dor, sem ganho. Então, pensando nisso, eu fiquei analisando assim, então é isso, se tá doendo agora aqui com meu peito machucado por causa da corrida, será então que eu tô saindo do minha zona de conforto, do lugar que eu estava? Ou será que é só um sinal de que eu preciso de prestar mais atenção em como eu estou me vestindo para ir correr 10 quilômetros, achando que 10 quilômetros é 1 quilômetro só? Talvez seja por isso que finalmente eu sinto que assim, eu tô sendo honesta com o que eu sinto, assim, não escondendo de mim mesmo o meu sentimento. Eu tô tendo a vontade de falar mais comigo internamente para entender de onde sai isso que você está pensando. De onde vem isso aí? E às vezes a gente, no fundo, sabe o que a gente quer, mas naquela situação, naquele momento, a gente resolve não fazer nada. Eu acredito que a gente deve dar pra gente o espaço e a oportunidade de evoluir. Porque a gente está aqui nesse mundo para isso, né? Evoluir. E se a gente não evoluir, o que a gente veio fazer aqui, minha filha? Querida, acorda pra vida. A gente veio evoluir.
E pensando nisso, tô lendo um livro que chama Vença Seus Pensamentos Negativos, em inglês, né? Meu inglês aprendizado aqui, não julguem o meu inglês. Conquer Your Negative Thoughts. E teve uma parte que eu grifei, que eu achei muito bom, e eu acho que isso encaixa aqui. Se nós não questionamos as nossas percepções, elas podem levar a gente para lugares que a gente poderia não querer ir. É interessante pensar sobre isso, né? Se você não está questionando o que você pensa, o que você faz, as dores que você sente, talvez pelo automatismo da vida você esteja indo para um lugar que você não queira ir. Então, acredito que é bom a gente ter isso em mente. If we don't question your perceptions, they can take us to places we don't want to go. E aí, minha filha, você está questionando as suas percepções? Vale a pena questionar. Porque pode ser que você não esteja indo para o lugar que você quer ir. Você já pensou nisso? Se você estiver andando e está chegando num lugar sombrio no qual você não quer ir? Então, vale a pena parar para refletir se é isso mesmo. E como você para refletir? Analisando as suas percepções, anotando, escrevendo. Então, faça isso, querida. Vamos para a parte que falta. A parte que falta dessa conversa talvez seja dizer que a dor da evolução não é uma exceção, parece que é uma regra. Você tem que doer para você evoluir e, de certa forma, a dor ela modela a gente, ela faz um corte na gente e mostra por onde a gente passou. Então, assim, meu peito tem cicatrizes de que eu corri 10 quilômetros. E quando a dor vem, a gente tem dois caminhos. Ou a gente trava, ou a gente transforma. E tá tudo bem se a gente travar às vezes, tá? Porque é um processo. E é um processo que tem que ser respeitado. Porque às vezes você travou para exatamente analisar as suas percepções. Porque pode ser que as suas percepções, se você não fizer isso, pode ser que você vá ao lugar que você não quer. Então, às vezes, travar é bom. Travar para você, peraí, o que que eu acho sobre isso? Qual o sentimento que vem? Onde que dói? Então, às vezes, a gente busca muito transformação, transformação, transformação. Eu acredito que o melhor ponto é transformar, é ver que, nossa, eu era assim, agora eu tô assado. Mas parar quando você trava ou de tempos em tempos analisar o que você pensa, para mim, tá tornando quase que melhor do que transformar. Porque o processo de transformação é esse, né? Essa análise, esse trava, destrava, trava, destrava, trava, destrava. E também mostra que tem decisões que chegam no nosso colo, né? Senta no nosso colo uma decisão que fala assim: você vai querer continuar na zona de conforto ou não? Essa é a sua decisão. Às vezes eu me sinto travada, sabe, nesse processo de sair da zona de conforto. Então, não seja tão dura com você, respeite o seu processo. Quando você realmente sentir que aquilo é para você, que você pode, que você consegue, abrir também a mente para que você consiga, aos poucos você vai chegar onde você quer. Quando você se vê parada no tempo, não pensa assim, porque você não está parado no tempo. Às vezes o processo de evolução é assim mesmo. Parece que nada está acontecendo, quando na verdade tá tudo mudando aí dentro. Às vezes eu fico pensando na evolução da metamorfose de uma borboleta, sabe? Você passa dias olhando para aquele casulo, ele tá igual.
Você fala: "Não tá acontecendo nada ali, morreu essa borboleta no processo". Mas quando na verdade tá tudo modificando ali, só você não tá enxergando, que é um processo que não é a olho nu. Só depois que ela começa a furar a bolha, de certa forma, que você começa a ver que vai sair dali uma linda borboleta, mas respeitar esse processo, esse tempo de maturação, tá se tornando essencial na minha vida. Mesmo que demore, mesmo que eu fale: "Nossa, não vai sair do lugar não", mesmo quando eu me vejo nesse momento, eu tenho apreciado essa evolução. E dói, né. Essa dor da evolução, se sentir estagnado, sentir que não tá evoluindo, dói. E ao mesmo tempo você se esforçando para isso, por isso que eu cheguei à conclusão que evoluir dói, tudo por causa de tomar um banho e sentir que ardeu ali meu peito da corrida. Esse é o recado de hoje que eu tenho para vocês, mas antes de encerrar, eu queria falar sobre uma humilhação gratuita. Humilhação gratuita é um quadro que eu tô colocando aqui, que é um momento que eu falo algo vulnerável, humilhante ou até emocionante, mas dessa vez vai ser bem humilhante. Eu queria pegar essa questão de evoluir dói e contar uma coisa que, de certa forma, eu aprendi com ela, mas foi humilhante. E vamos lá comigo. Então pensa eu, Jéssica Dias, no mood de adolescência, eu com 15 anos, teenager. E assim, nessa fase eu era assim nervosa, muito nervosa, eu brigava com tudo. Se uma formiga passasse por mim, uma joaninha, eu já queria brigar com tudo, não tinha paciência com nada. Não sou assim mais, graças a Deus, evoluí. E além desse processo de ficar nervosa, eu também tinha vergonha de tudo. Não sei se vocês tinham isso, gente? Vergonha de tudo. Parece que qualquer passo errado era um motivo de cair num buraco e nunca mais voltar. Tanta vergonha, umas coisas bobas, né? Enfim, acho que é o processo de evolução é isso também. Aí minha mãe falou assim comigo: "Ô Jéssica, vai lá na loja de ferragens e compra aquela fita branca que passa no cano". E aí, beleza, vou lá comprar e tal. E aquela fita, ela chama veda rosca. É, aqui veda a rosca. Ela faz essa vedação para impedir que a água passe por ali e tenha infiltração ou tenha goteira, enfim. Então, beleza, fui lá comprar isso para minha mãe. Aí eu chego no lugar, assim, né? Pensei esse mood, nervosa, toda envergonhada, só olhava pro chão, não olhava pra frente e pisava pesado. Sabe que é pisado de adolescente? Pisa forte e, enfim, eu tava nesse estilo, nervosa. E aí cheguei no lugar da ferragem, aí a moça falou assim: "Ah, próximo". Eu: "Oi, tudo bem? Eu quero o Zé da Rosca". Meu Deus do céu, Zé da Rosca. Todo mundo começou a rir. Eu fiquei assim: "Ai, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Tem um negócio no meu olho, uma remela no meu olho, esqueci de lavar o rosto, sei lá, tô fedendo, minha roupa tá do avesso", sabe? Tudo conspira com pessoas que estão olhando pra mim, tem alguma coisa errada. E aí a moça fala: "Ah, você tá falando o vé da rosca? Vé da rosca?". Aí eu percebi que eu tinha falado Zé da rosca. E eu pensei: "Nossa, que ridículo, ridículo". Por que eu falei isso? Na verdade, gente, eu juro que eu não sabia que era vé da rosca. Pra mim era Zé mesmo, Zé da rosca. Porque a gente fala: "Ah, vamos vé da rosca, vé da rosca, vé da rosca, vé da rosca, vé da rosca". De tanto falar, pra mim na minha cabeça é Zé da rosca. Nossa, foi uma humilhação, todo mundo rindo, tipo assim, as pessoas não estavam, como eu era adolescente, eu acho que já percebiam que eu era super envergonhada, então eles não queriam rir na minha cara, porque ia criar um trauma. Mas só que eles ficavam, tipo, rindo, olhando pro chão, tipo, indo pro estoque, entendeu? Pra rir lá dentro. E a vendedora, assim, fazendo um esforço pra não rir na minha cara. E eu: "Ah, é isso mesmo, vé da rosca. Você podia trazer pra mim um vé da rosca?". Ai, eu lembro que eu saí da ferragem com
bochecha vermelha de vergonha, minha cara estava queimando, eu só queria chegar em casa, colocar uma coberta em cima da minha cara e nunca mais sair. Cheguei em casa e falei: "Mãe, por que você falou comigo que era Zé da Rosca?" Ela falou assim: "Eu nunca falei com você que é Zé da Rosca." Mãe, cheguei lá, pedi um Zé da Rosca. Nossa, gente. Minha mãe: "Eu não falei isso não, é Zé da Rosca. Você que entendeu errado, falou errado, a culpa é minha." Briguei com minha mãe, achando que ela tinha me falado errado, quando na verdade, assim, eu escutei errado. É isso, gente. Queridas. Eu queria trazer isso, que também essa questão de ter falado errado lá foi uma forma de aprender. E doeu, porque eu fiquei com vergonha, queria me esconder, e era um processo, como que eu vou lidar com isso? Nunca mais quero voltar nessa ferragem. Mas hoje, se tivesse acontecido comigo hoje, gente, eu ia rir tanto lá. Caraca, eu ia rir demais. Eu ia falar assim: "Nossa, falei errado." Super, eu ia adorar essa situação, mas no dia não. No dia eu me senti assim, a pessoa mais sem informação do planeta. É isso, gente. Se esse episódio ardeu aí em algum lugar, é porque você também tá crescendo. Então, bora, vamos junto. Se você gostou, compartilhe esse episódio com alguém que precisa ouvir, que você acha que vai gostar. Comenta aqui também, compartilha, porque me ajuda também a mostrar ao Spotify que tem pessoas que estão gostando, então ajuda ele a entender. Se vocês têm algum processo assim que doeu e depois vocês aprenderam, me conta. Vocês me encontram no Instagram, vocês me encontram aqui nos comentários do Spotify. Conta pra mim qual foi a dor que você já viveu, que hoje você ri, que hoje você fala que aprendeu, que hoje você sente que foi bom pra sua evolução. É isso, gente. A gente se vê no próximo episódio. Bye, bye.